Vamos lá para mais uma aula de ciências. Nós sabemos que o nosso planeta, é formado pelos seres vivos e pelos elementos não vivos. E agora nós vamos diferenciar, de acordo com as características, os que são seres vivos e os que são os elementos não vivos. Primeiro, os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, reproduzem, envelhecem e morrem. Dentre os seres vivos, nós vamos ter a classificação em reinos, que está destacado aqui para vocês. E vocês podem acompanhar lá na página 103, certo? As imagens dessa classificação dos seres vivos, Quando a gente fala sobre seres vivos, a gente só pensa em quê? Nos animais. Mas as plantas, certo? Também são seres que têm vida. Fungos, bactérias, também são seres vivos. Eles nascem, crescem, reproduzem, podem envelhecer ou não e morrem. Eles seguem um ciclo, o chamado ciclo da vida. Então, no reino Monera, nós vamos ter os seguintes seres vivos: bactérias e cianobactérias. No reino protista, nós vamos ter protozoários e as algas, certo? No reino das plantas, nós vamos ter todas as variedades de plantas do nosso planeta. No reino dos animais, nós vamos ter os diversos animais que existem no planeta. E no reino dos fungos, vamos ter fungos como cogumelos e bolores, certo? Então, nós devemos observar os ambientes em que nós estamos e conseguir identificar quais são os seres vivos que tem ali naquele ambiente. Lembrar e saber, compreender que os seres vivos não são só os seres humanos e os animais. As plantas, fungos, bactérias também são seres vivos, porque respeitam o ciclo da vida. Já os elementos não vivos são aqueles que não têm vida, como o sol, a água, o solo e o ar. Entretanto, são muito importantes para a sobrevivência dos seres vivos. Então, mesmo que eles não tenham vida, o ser vivo necessita dele, para que o ciclo seja respeitado, o ciclo da vida seja respeitado. Então, se o ser vivo nasce para crescer e se reproduzir, que é gerar outro ser vivo, ele vai necessitar, durante a sua vida, de algum, ou de todos esses elementos, certo? Em determinados momentos, vamos necessitar. O sol, nós precisamos do sol para quê? Ele aquece, deixa a temperatura agradável para a gente no ambiente. Se não tivesse sol, seria muito frio. Talvez não tivéssemos como existir, por conta do frio. A água, nós aprendemos que a água é o quê? É essencial para a nossa existência, para a nossa vida. Nosso corpo é formado por 70% de água, então a gente não pode ficar sem beber água, sem fazer o consumo da água. Além de beber, nós utilizamos ela para lavar nossas mãos, lavar roupa, fazer comida. É um elemento que não tem vida, mas que está servindo, para o ser vivo. O ar, se a gente não respirar, vamos morrer. Então, o ar é um elemento sem vida, servindo para nós. E o solo, onde nós construímos, onde nós plantamos. Então, existe, uma harmonia, na convivência entre os seres vivos e os elementos não vivos. Nós necessitamos, desses elementos para poder viver. Na página 103, nós vamos responder às atividades. Atualmente, em quantos reinos estão classificados os seres vivos? Aí, vocês já viram, são 5 reinos. O reino Monera, protista, animais, fungos e plantas. Agora, faça uma pesquisa escolhendo alguns dos exemplos de seres vivos e não deixe de classificá-los nos seus reinos. Aí vocês vão lá. Bactérias e algas azuis, por exemplo, são do reino quê? Monera. Protozoários, vocês vão achar como do reino protista. Cogumelos e bolores fica no reino dos fungos.
Aí, se vocês quiserem colocar no reino dos animais, podem escrever qualquer animal, cachorro, pato, galinha, peixe. E nas plantas, qualquer planta, flores, árvores, né? Pode escrever macieira, pode escrever bananeira, todas as plantas do reino das plantas. Escreva abaixo 3 exemplos de grupos de classificação dos seres vivos. Vocês vão escolher 3 dos 5 grupos: protista, monera, fungos, né? Animais ou plantas. O que caracteriza os seres vivos? Qual é a principal característica dos seres vivos? O que eu tenho que observar para dizer que algo é um ser vivo? Ele precisa nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. O que são elementos não vivos? São aqueles elementos que não têm vida, né? Mas que são necessários para os seres vivos. Na página 104, encontre no diagrama abaixo o nome de seres vivos e elementos não vivos. Então, vocês vão encontrar o calor. O calor é um elemento não vivo que vem do sol. Vocês vão encontrar algas, vocês vão encontrar luz, vocês vão encontrar pássaros, água, solo, plantas, ar, bactérias e fungos. E depois vocês vão separar essas palavras nas colunas abaixo adequadamente. Vocês vão separar em seres vivos e seres não vivos. No lado marrom, os vivos. No azul, não vivos. No lado marrom, vocês vão colocar pássaros, plantas, fungos, bactérias e algas, certo? Os pássaros, né, fazem parte do reino mesmo, isso dos animais. As plantas, do reino das plantas. Os fungos, do reino dos fungos. Bactérias, né, do reino monera. E as algas vão fazer lá do reino protista. Elementos não vivos, vocês vão colocar calor, luz, solo, ar e água. Todos esses essenciais. Se não tivéssemos nenhum deles, né, não teria como existir a vida como nós conhecemos. Vocês vão responder essa atividade. Sexta-feira eu faço a correção com vocês. Um cheiro e fiquem com Deus.